Olá, pessoal! Então hoje chegou a hora da gente contar para vocês que novidade é essa que o Antônio tem falado tanto spoiler aí nos vídeos. A novidade é que no dia 1º de outubro a gente vai lançar um canal para nossas crianças. É o Vox Kids, um canal com músicas e vídeos educativos para a evangelização da criançada. Dê um apoio para nós, divulgue o canal, vá lá, se inscreva no canal Vox Kids, cujo link está aqui na descrição. Compartilhe com todo mundo, espalhe essa novidade para quem tem criança. Contamos com você. Canal Vox Kids, o canal da família para a evangelização da criançada. Se inscreva e curte! Evangelho. Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, a gente continua aquela caminhada de Jesus e dos seus discípulos rumo a Jerusalém. Uma caminhada que eu já disse, que é muito mais de cunho espiritual, onde os discípulos são preparados para compreender de forma mais profunda os valores do reino de Deus e dar testemunho de tudo isso, quando assumirem o protagonismo daquela atividade missionária, depois que Jesus ascender aos céus. O nosso texto de hoje é dividido em duas partes. Na primeira, Jesus fala a respeito da fé e na segunda, ele conta uma parábola que tem como tema central a humildade. Vocês lembram que nas semanas anteriores, Jesus havia falado aos discípulos sobre as dificuldades de percorrer o caminho do reino de Deus, não lembram? Ele nos falou a respeito do esforço para entrar pela porta estreita. Ele nos convidou a sermos humildes e nos avisou que era preciso amar mais o reino de Deus do que a nossa própria família, do que os nossos próprios interesses e do que os nossos bens materiais. Sobre todas essas questões a gente já conversou nos encontros anteriores. Então, em vista de tantos discursos exigentes de Jesus, os discípulos pedem a ele que ele aumente a sua fé, a fé dos discípulos. Essa preocupação dos discípulos em ter força para continuarem a percorrer essa caminhada rumo a Jerusalém é que dá início ao nosso evangelho de hoje. O conceito de fé que nós temos presente nessa narrativa não é um conceito relacionado à aceitação de verdades ou de dogmas, como a princípio possa parecer. O conceito de fé que nós vemos aqui é relacionado à adesão às propostas de vida feitas por Jesus. É um conceito relacionado ao projeto de Deus. Os discípulos já têm a plena consciência das dificuldades que eles vão ter quando derem o sim a Jesus. Eles sabem que não vai ser um caminho cômodo e que não vai adiantar tentar fazer uma meia adesão, uma adesão meia bomba. Jesus já tinha deixado eles bem cientes disso. Dessa maneira, eles pedem que Jesus aumente a fé deles, no sentido de fazer com que eles tenham coragem, uma coragem verdadeira de assumir integralmente a adesão às propostas que estavam sendo apresentadas a eles. Esse é o sentido da fé no contexto que a gente leu hoje. Logo em seguida, Jesus mostra aos discípulos o resultado da fé.
Ele se utiliza da imagem da árvore, que é arrancada de um lugar e plantada no mar, como maneira de expressar que, com a fé, tudo se torna possível. Quando as pessoas aderem à proposta feita por ele, elas conseguem mudar radicalmente a realidade dentro delas. Elas conseguem transformar a si próprias e conseguem também transformar a realidade na sua volta por meio de suas palavras e principalmente das suas atitudes. O que hoje pode parecer impossível, com a fé em Jesus se tornará possível. Basta que os discípulos façam a sua opção sincera e confiem na atuação de Deus na sua vida. Sempre aquela questão da opção voluntária da pessoa está presente. Deus não obriga ninguém a nada. As pessoas que fazem essa adesão ao reino de Deus, elas realizam autênticos milagres. E os discípulos foram testemunhas disso, porque com a coragem e a determinação com que eles assumiram essa vida de serviço ao reino, eles transformaram muitas vezes cenários de morte em vida, cenários de desespero em esperança, cenários de escravidão em liberdade. Para isso, basta que a gente faça uma leitura da transformação pela qual eles passaram desde os eventos da morte e da ressurreição de Jesus até as narrativas que a gente lê no livro dos Atos dos Apóstolos. Se você tiver curiosidade, faça um estudo sobre isso. Foi realmente uma transformação milagrosa, não só das suas vidas, mas uma transformação que teve influência na vida de bilhões de pessoas até chegar a nós. Na segunda parte do Evangelho, a gente vê Jesus dar uma resposta para os fariseus que enxergavam a salvação apenas como resultado de um cumprimento de metas pelas pessoas. Se a pessoa cumprisse todas as exigências da lei, ela não ia deixar outra opção para Deus, né? Ela ia deixar Deus encurralado. Ele só podia salvar aquela pessoa. Ou seja, na visão deles, Deus estava mais para um contador que colocava de um lado os pontos positivos e do outro os pontos negativos, e a salvação ia depender do resultado dessa conta. Na visão deles, a salvação dependia dos méritos das pessoas, e não da bondade e do amor de Deus com a gente. Jesus, através da parábola que ele conta, ele mostra que as coisas não funcionam dessa maneira na lógica do reino de Deus. Para Jesus, a atitude de um discípulo que faz a sua adesão ao projeto do reino e que ajuda na construção e na implementação desse reino, né, realizando para isso as obras que são agradáveis a Deus, mesmo assim, diante de Deus, a atitude desse discípulo não deve ser soberba. Não deve ser de cobrança a respeito de alguma coisa que Deus deve para ele por causa disso, por ter feito tudo o que havia sido determinado, né? Se portando diante de Deus como se Deus se tornasse o seu devedor. Jesus ensina que a atitude desse discípulo deve ser apenas uma atitude de humildade. Ele precisa ter uma postura de um servo, que fez apenas aquilo que havia sido determinado a ele pelo seu patrão. Ou seja, falando no popular, é um sentimento apenas de quem não fez mais do que a sua obrigação. Então, Jesus deseja que nós depositemos fé no seu projeto. É essa fé que precisa animar e conduzir a nossa vida. É essa fé que precisa nos impulsionar a realizar as obras do reino de Deus. É essa fé que deve ser cultivada dentro da gente, para que, como Paulo aconselhou a Timóteo na segunda leitura, nós tenhamos sempre a sua chama reavivada na gente, dentro de nós. Nós não podemos deixar essa chama que um dia nos motivou a seguir Jesus com tanto entusiasmo, nós não podemos deixar essa chama ir se apagando dentro da gente. Outra coisa que a gente não pode deixar de ter na nossa mente é que o reino de Deus é algo sempre a se realizar. Ele nunca se concretizará totalmente nessa existência. O que não significa que a gente não deve, se empenhar com determinação para que a sua implantação efetivamente ocorra, ainda que de maneira parcial.
por todos os lugares em que a gente possa influenciar. São muitas as situações que vão combater para que o reino de Deus não seja implantado nesse mundo e sobre as quais a gente tem pouco ou nenhum controle. Violência, sofrimento, egoísmo, são realidades que destoam do reino de Deus. Mas a nossa fé em Jesus, principalmente por causa dessas coisas que sempre combatem contra o seu projeto, a nossa fé deve estar sendo sempre alimentada, para que seja um combustível que nos anime a combater, sempre contra estas situações e a favor dos valores do reino de Deus. Essa é a opção que nós devemos ter. Nós devemos lembrar, como nos ensinou Jesus hoje na primeira parte do Evangelho, que a fé realiza milagres. E realiza mesmo, gente. Lembremos dos apóstolos e de quem eles eram e de quem eles se tornaram depois da ressurreição de Jesus, após terem recebido o Espírito Santo de Deus. Foi a fé no Mestre que os transformou de homens covardes a fundadores da sua igreja e pilares da atividade missionária. Mais uma vez eu repito, façam um estudo sobre as atitudes dos apóstolos durante a vida ao lado de Jesus e depois da sua ressurreição no livro dos Atos dos Apóstolos. Percebam quantas e quantas vidas foram transformadas e são transformadas até hoje pela fé que eles tiveram em Jesus e que transformou a realidade onde eles viviam e que hoje transforma a nossa realidade. Por outro lado, a segunda parte do Evangelho, ela também tem que fazer com que nós possamos refletir sobre a nossa maneira de enxergar a Deus. Hoje, mais do que nunca, isso é muito bom, né? Nós somos pessoas cada vez mais conscientes dos nossos direitos. Nós estamos aprendendo a exigir esses direitos que antes a gente nem sabia que tinha, que existiam ou que a gente tinha meios de exercer. Mas isso é um problema, quando nós transpomos esse pensamento para a nossa relação com Deus. Nós não podemos fazer de Deus um contador que pesa os prós e os contras das pessoas, ou um patrão que deve um pagamento, um salário pelas tarefas que foram executadas pelos seus empregados. Quando nós colocamos essa nossa realidade moderna, que é muito boa, no nosso relacionamento com Deus, ela perde o sentido. O Evangelho de hoje nos ensina que diante de Deus, nós não devemos exigir nada, mas devemos cumprir com muita humildade nossas atribuições e confiar apenas na sua misericórdia e no seu amor com a gente, conforme nos foi ensinado por Jesus. Não devemos ter uma atitude arrogante diante de Deus, mas precisamos ter uma atitude de humildade e de plena confiança no seu amor por nós. Apenas isso. Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Quem não deixou seu joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe. Quem não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Quem puder divulgar o nosso trabalho, divulgue. Nos ajudem a evangelizar. Nos ajudem a chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenham uma excelente semana. Mostrem o canal Vox Kids para as suas crianças e que Deus abençoe a todos.